Fiesc realiza o segundo fórum do Programa Travessia, com foco em ambiente de negócios e promoção de investimentos. Lançado no mês de maio, o Programa Travessia é uma iniciativa da Fiesc para auxiliar Santa Catarina a vencer a crise provocada pela pandemia. O programa atua em 4 frentes: reinvenção da indústria e da economia, investimento em infraestrutura, atração de capital e pacto institucional. Queria inicialmente fazer um cumprimento especial ao presidente do Conselho de Administração da WEG, o engenheiro Décio Silva. Obrigado por ter aceito participar desse nosso evento. Da mesma forma, cumprimentar Diogo Marcordi, que é secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado do Ministério da Economia. Obrigado pela sua participação. Agradecer muito ao economista José Augusto Coelho Fernandes, que por muitos anos trabalhou na CNI, dando importantes contribuições para a indústria brasileira. Da mesma forma, cumprimentar e agradecer a participação especial do secretário do Estado da Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, e cumprimentar também José Eduardo Fiatz, que está aqui comigo, que é o mentor do Programa Travessia. Desde o dia 16 de março, quando o governo do Estado editou o decreto 515, que dava algumas restrições para o setor econômico e também para manter a saúde das pessoas, a Federação das Indústrias teve 2 ações fundamentais. A primeira foi, logicamente, que preservar a saúde da população catarinense, mas também uma preocupação muito importante no sentido de manter a atividade econômica em atividade para que não tivéssemos um problema ainda maior para Santa Catarina. Então, hoje nós estamos realizando o segundo Fórum Travessia e nós convidamos essas pessoas que eu citei anteriormente para dar, então, a sua colaboração e que nós possamos ter um desenvolvimento da nossa indústria, possamos, porque Santa Catarina tem um viés da indústria bastante importante, nós somos dependentes, a nossa economia depende muito da indústria catarinense. Nós temos 34% dos empregos formais em Santa Catarina são gerados pela indústria, então entendemos que a indústria tem um papel fundamental no desenvolvimento. Está estruturado esse programa Travessia, que tem como norte principal a reinvenção da economia. Mas para que essa economia seja reinventada, nós precisamos ter uma melhoria do ambiente de trabalho. Então esse é o segundo pilar desse programa Travessia, em que nós precisamos criar um ambiente que dê condições favoráveis ao desenvolvimento dos negócios. Como é que nós podemos criar esse ambiente favorável? Desburocratizando o país, desestatizando, diminuindo a participação do Estado na economia, melhorando a própria legislação, que é bastante burocrática e muito onerosa para o setor produtivo. São itens que agregam custo ao sistema produtivo, mas não agregam valor. O terceiro pilar é um pilar importante, que é o pilar da infraestrutura. Quando nós analisamos o principal, ou o segundo principal, ou o primeiro principal destino das exportações brasileiras são os Estados Unidos. Quando nós comparamos o custo logístico brasileiro e catarinense de 14 centavos por dólar faturado e comparamos com o americano, de 8,5 centavos por dólar faturado, nós vemos aí um gap bastante importante que pode, então, tirar a competitividade da produção catarinense. O quarto e último item desses 4 pilares é exatamente o crédito. Então, todo investimento, e aqui em Santa Catarina, a intenção de investimento já nesse momento, ele está acima de 60 pontos, mostrando que o empresário catarinense acredita no que faz, mas precisa de recursos para incrementar a sua produção, para que nós possamos ter, como eu disse anteriormente, a nossa indústria cada vez mais importante na produção de riqueza no Estado, na geração de emprego, na arrecadação de tributos. Efetivamente, nós estamos, nesse momento, começando a construir a segunda versão do documento do Travessia. O documento já está disponível no site, também vai ser colocado aqui o endereço do site do programa Travessia, onde vocês têm acesso já aos documentos executivo e estendido, documento detalhado, com toda também uma bibliografia que foi utilizada para a formação do programa. E nesse momento nós estamos iniciando a elaboração já da segunda versão, baseada nas contribuições de cada um dos senhores. Agora nós vamos começar então a ouvir os nossos convidados. Esse é um projeto importante e para as pessoas que trabalham um pouco de
microeconomia e macroeconomia, é um documento que vai dar um norte. A principal reforma em discussão é a reforma tributária. Existem várias propostas em debate. A PEC da Câmara, a PEC do Senado, propostas do Poder Executivo. E acredito que podemos avançar com qualquer uma delas individualmente, ou um mix entre elas, contando com uma maior coordenação e entendimento entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. O desafio que a gente tem aqui na administração de mais de R$1 trilhão em imóveis, né, na supervisão das estatais que hoje somam ativos de quase 5 trilhões, e é importante que a gente tenha ideia desses números, porque nessa administração de ativos, assim como todos fazem nas suas empresas, todos fazem na sua vida pessoal, temos que cuidar bem desses ativos, e faz parte dessa supervisão, dessa avaliação, dessa administração, a venda de alguns ativos em determinados momentos, quando se entende que aqueles ativos não são mais necessários e que eles cumprem um papel melhor quando fora da sua carteira. As crises, muitas vezes, aprofundam crises, né? Quer dizer, as crises nem sempre são oportunidades. Muitas vezes as crises se transformam, quer dizer, em celeiros para más ideias, né? Quer dizer, para retornos de políticas que não deram certo, e é importante observar, quer dizer, esse foco em direção à construção de um ambiente de competitividade, quer dizer, e de inovação. Eu vou agora chamar o vídeo do ministro Rogério Marinho, que estaria conosco, mas infelizmente, em função de uma agenda bastante intensa que o ministro está tendo, ele se comprometeu a vir a um outro dia a Santa Catarina e fez questão, dada a importância desse evento, de gravar um vídeo. Nós vamos então passar esse vídeo, é um vídeo curto, mas interessante, a posição do ministro Rogério Marinho. Eu não tenho dúvida que o papel de liderança que a Federação empreende nesse momento, de apresentar ao Estado de Santa Catarina um projeto que, como o próprio nome diz, pretende fazer uma transição, uma travessia de um processo, de uma ação e de uma situação que existia antes da pandemia para aquela que vai vigorar nesse novo normal, como se convenciona chamar no mundo inteiro. Como o Estado de Santa Catarina, o sul do Brasil, o Brasil como um todo, vai se preparar para esse momento. Quais são as medidas que precisam ser tomadas, quais são as ações que precisam ser deliberadas e colocadas em prática, qual é o papel de articulação que o setor produtivo deve fazer junto com o poder público, na atração de investimentos, na criação de um ambiente propício para que os negócios continuem a florescer, na atração desse capital privado que existe em tão grande quantidade no mundo inteiro e que busca previsibilidade, segurança jurídica, um ambiente confortável, com os marcos definidos, para que haja um retorno eficaz do seu investimento. Nós estamos falando, Mário, de um momento em que a sustentabilidade, a governança, o desenvolvimento linkado com o meio ambiente, sem dúvida nenhuma, vão ser os fatores e os pilares que vão permitir que a economia se mova com uma velocidade até maior do que existia antes da pandemia. A nossa economia já mostra sinais importantes dessa retomada no Brasil como um todo. Mas o papel que o Estado de Santa Catarina pode e vai exercer sobre o seu comando, sobre a sua liderança, dos seus pares e do setor produtivo do Estado, linkado com o governo do Estado e com o governo federal, sem dúvida nenhuma, é uma importante referência para todo o território nacional. A própria economia do Estado, pela pulverização dos negócios, pelas cooperativas, pelos arranjos produtivos, pela diversificação da atividade industrial e de serviços, já é uma demonstração de vitalidade econômica que vai se consolidar ainda mais. Então eu desejo que este projeto seja colocado em prática, vai contar com a nossa parceria, com o nosso apoio do governo federal, do presidente Bolsonaro e, sobretudo, do ministro Rogério Marinho, que acredita em Santa Catarina e nos seus líderes.